Boa tarde a todos os nossos irmãos, amigos e aqueles que têm procurado assistir a nossa transmissão, geralmente no dia de domingo, às 18 horas, estamos sempre por cá. Nós somos os cristãos presbiterianos da Covilhã e meu nome é Luiz Augusto Bueno e estamos cá desde outubro do ano passado, onde desejamos iniciar o plantio de uma igreja histórica presbiteriana aqui em nossa querida cidade da Covilhã. A todos os nossos irmãos, amigos, nós saudamos com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando que hoje é o dia do Senhor e, como tal, nos trazemos aqui o capítulo 118 dos Salmos, versículo de número 24, a dizer: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia que o Senhor fez. Muito bem. Nós temos feito dominicalmente as nossas meditações, as nossas reflexões aqui e temos utilizado nesses últimos domingos, na verdade, desde janeiro nós estamos a fazer a exposição da carta do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, escreveu duas cartas, duas epístolas, e nós estamos desde janeiro, como disse, expondo, meditando, trazendo lições para a nossa vida, não somente para a nossa vida espiritual, como tudo é espiritual, mas também trazemos lições que marcam a nossa vida, a fim de que nós nos preparemos para aquele dia quando o Senhor vier para nos buscar. Então, temos nos baseado nessa carta, e o tema geral da carta que demos, não é? É o tema geral que engloba todos os capítulos, ele é santificação debaixo do sofrimento. É um tema extremamente sugestivo e importante nesses últimos dias que estamos a passar, justamente por causa do sofrimento que temos vivenciado. Não somente nós pessoalmente, mas todas as pessoas. O mundo está submetido a uma grande calamidade e a uma pandemia. E com isso, a pergunta que se faz é possível se santificar mesmo debaixo do sofrimento? E é justamente isso que o apóstolo Pedro vai responder através da poderosa iluminação do Espírito Santo. É verdadeiramente possível. E por isso nós temos trabalhado temas que vão desde a nossa concepção, o nosso conceito do que seja uma pessoa regenerada, uma pessoa que passa por um novo nascimento, como também a falar sobre a nossa peregrinação, e na nossa peregrinação, enquanto aqui nós vamos também desenvolver relacionamentos, e vamos pensar e vamos meditar em uma série de consequências da nossa santificação. Por isso, eu quero hoje continuar a fazer a exposição que temos feito. Nós, domingo passado, nós estávamos a falar sobre a nossa santificação e o relacionamento com os não cristãos. E a pergunta é possível desenvolver uma santificação diante de Deus e ter um relacionamento com os não cristãos? Como é isso, não é? Então nós trabalhamos este assunto, esse tema domingo passado.
Na verdade, este assunto é o primeiro de uma outra série de questões que vão envolver o nosso relacionamento, como bem trabalha aqui o apóstolo São Pedro. Por isso, então, nós vamos iniciar. Eu quero ler o texto que estamos demarcados hoje e eu quero convidar você a procurar a sua Bíblia, né? Se você a tem pelo livro físico, ou se você tem pelo telemóvel ou tablet, então procure sua Bíblia e ache aí 1 Pedro, a primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, fica localizada mais no final do Novo Testamento. Então, você pode abrir em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 17. Então, 1 Pedro 2, 13, versículo 13 ao versículo 17. Ok? Antes, porém, nós vamos orar pedindo que o Senhor desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da sua lei. E é esse o objetivo. Nós estamos aqui justamente para tratar da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, podermos interpretá-la corretamente, como ela deve ser interpretada, e, naturalmente, trazendo aplicações importantes para nós nos nossos dias, nos dias que nós estamos a passar aqui nesse tempo de grande sofrimento. Então, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, Filho e Espírito Santo, por esse privilégio de podermos meditar na tua palavra, nas Sagradas Escrituras. E nós também pedimos, Senhor, que ilumines os olhos do nosso coração e que nos abra os ouvidos para que possamos compreender a tua mensagem, de tal modo que o Senhor nos ensine os teus mandamentos e possamos ser agradáveis a ti através da fé e possamos também, Senhor, exaltar-te, louvar-te, glorificar-te todo o nosso coração. Nós assim te pedimos e te agradecemos, também nos lembrando, Senhor, de todos aqueles que estão sofrendo debaixo desta calamidade mundial. Nós queremos pedir, Senhor, tenha misericórdia daqueles que neste momento estão nos hospitais, nos leitos, nos cuidados intensivos. Queremos, ó Deus, pedir, suplicar-te, Senhor, que, ó Pai, o Senhor amenize a dor, o desespero, há também aqueles que estão a perder seus parentes, seus entes queridos, e rogamos que o Senhor tenha piedade e misericórdia. É o que nós te rogamos. Rogamos por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Muito bem. Então, vamos à leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 17. Fique atento à leitura, ou então siga a leitura no seu telemóvel, na sua Bíblia. Assim nos diz: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Como livres, não tendo a liberdade como pretexto da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Estas são as palavras que hoje nós estaremos a meditar. Então, o tema de hoje é a nossa santificação e o relacionamento
com as autoridades civis. Domingo passado nós falamos sobre a nossa santificação e o relacionamento com os não cristãos. Muito bem. No dia de hoje, 25 de abril de 2021, é comemorada por todo o nosso povo português a Revolução de 25 de abril. Também ela é conhecida como a Revolução dos Cravos ou a Revolução de Abril e refere-se a um evento da história de Portugal resultante de um forte e grande movimento político e social que ocorreu no dia 25 de abril de 1974, que depôs o regime ditatorial do Estado Novo, vigente desde 1933, e que iniciou um processo que viria a terminar com a implantação de um regime democrático e com a entrada em vigor da nova Constituição, que foi promulgada no dia 25 de abril de 1976, marcada, contudo, por uma forte orientação socialista. Hoje também, nós, como já dissemos, estamos a expor o texto na sequência das nossas mensagens da carta. E o tema, como é o tema geral, que você já sabe, é santificação debaixo do sofrimento, e hoje especialmente nesse texto que justamente calhou e naturalmente foi muito bem colocado aí, e nós entendemos que foi bem sugestivo, de acordo com aquilo que nós estamos conscientes da orientação do Espírito Santo. Hoje é um dia de comemoração política no nosso país e hoje também nós estamos a falar sobre a santificação e o nosso relacionamento com as autoridades civis. Os resultados e as implicações da nossa peregrinação, na nossa santificação, que é assunto a partir do capítulo 2, versículo 11, se você está aí com sua Bíblia aberta, você pode verificar que é justamente a partir do versículo 11 que o apóstolo Pedro vai começar a falar de maneira muito prática sobre a nossa santificação e os relacionamentos. E, por exemplo, na primeira parte vimos, no versículo 11 a 12, o nosso relacionamento com os não cristãos, com as pessoas que não creem e não vivem a mesma fé que nós, e agora com as autoridades civis, e depois então, domingo que vem, esperamos falar sobre a nossa santificação e o relacionamento com os empregadores, isto é, a nossa vida profissional, como ela deve acontecer. Depois então vamos falar um pouco sobre família, a nossa santificação e a relação com o cônjuge, e depois então, fechando no capítulo 3, versículo 12, vamos falar um pouco sobre a vida comunitária, nossa santificação e a vida comunitária. Ora bem, então, a ordem aqui no versículo 13, o apóstolo Pedro diz: sujeitai-vos a toda instituição humana. Agora o apóstolo Pedro, então, está dando uma ordem a que os cristãos daquela época fossem sujeitos, ou melhor, obedecessem a toda a autoridade humana constituída. E ele detalha a quem serem obedientes. Aqui ele coloca: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados. Então aqui o apóstolo Pedro detalha sobre a necessidade de aprender os cristãos a serem obedientes tanto ao rei como aos governadores. Ao rei como soberano, aos governadores como aqueles que foram enviados pelo próprio rei. Durante o progresso da história, nós, quando vamos estudar a história, nós vamos perceber que a igreja se aliou ao Estado no início da história cristã e desenvolveu uma simbiose com ele.
a tal ponto de que os imperadores eram coroados pela igreja como se a autoridade do Estado dependesse da autoridade da igreja. Isso foi muito mal, na verdade, pois a ideia de autoridade já não dependia de Deus, mas sim da igreja. Na Baixa Idade Medieval, por exemplo, já pelo final da Idade Medieval, a igreja usava o Estado como arma para submeter povos inteiros à fé, e especialmente à fé católica, e aqueles que não crescem nos princípios católicos eram queimados pela ação do Estado. Na verdade, o Estado era o executivo da igreja nesses casos, até mesmo na questão de amando da igreja, queimando pessoas como hereges, como nós falávamos. No tempo da Reforma, as coisas começaram a mudar. A Reforma do século XVI, a Reforma Protestante, os reformistas protestantes começaram a promover e a defender a ideia, e justamente foi essa o princípio, sobre a separação do Estado e da Igreja. E ampliaram o mandamento do Senhor Jesus Cristo, quando, certa feita, nos evangelhos, ele disse aos seus discípulos e àqueles que foram perguntar a ele, inquiri-lo, e ele justamente usou de uma frase que até hoje todos nós nos lembramos. Quando, em Mateus 22, 21, ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, como bem diz a nossa confissão também, a nossa confissão de fé de Westminster, ela traz alguns esclarecimentos sobre isso, não é? Com a nossa relação com a relação da igreja com o Estado, com o magistrado civil, não é? Então ela diz assim, a confissão de fé. A confissão de fé de Westminster diz: é dever de todo o povo orar pelos magistrados, orar às suas pessoas, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitarem-se à sua autoridade. E tudo isto por amor da consciência. E, mais ainda, aqui nós encontramos Deus, o Senhor soberano e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis que lhes são sujeitos, e a este fim os armou com o poder da espada para defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Então, nós percebemos que houve um progresso, um processo onde a relação entre a igreja, a religião e o Estado, por inicialmente o Estado ser um algoz da igreja, posteriormente, então, quando a igreja se constitui como parte do Estado por longos séculos, e depois, então, com os reformadores do século XVI, o Estado passa a ser, como dizia João Calvino, a consciência, ou melhor, a igreja passa a ser a consciência do Estado. Mas por que então essa submissão às autoridades? Isso é muito importante para nós. Estamos justamente na nossa vida de peregrinação. E em nossa vida de peregrinação, desenvolvendo nossa santificação a Deus, nós percebemos que a santificação ela não é um aspecto, não há um aspecto isolado da nossa vida. Pelo contrário, os relacionamentos eles vão acontecer e estão a acontecer, e a nossa relação com o magistrado civil, com as forças de segurança, com a política, é também fundamental. Então,
Por que ser sujeito às autoridades? Vamos perceber aqui no texto que o apóstolo Pedro vai nos trazer 4 razões que nos esclarecem por que sermos sujeitos às autoridades. Você percebe, por exemplo, no versículo 13, e essa é a primeira razão. No versículo 13 nós percebemos assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. E no versículo 15 nós encontramos: porque assim é a vontade de Deus. Então, ser sujeito às autoridades por amor ao Senhor e porque esta é a vontade de Deus. E o que fica claro nessa primeira razão, em primeiro lugar, nós percebemos que é por causa do exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ora bem, aqui nós nos lembramos, no Evangelho, por exemplo, quando do julgamento de nosso Senhor Jesus, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 9 a 11, e se você tem facilidade, vá então ao Evangelho de João, capítulo 19, versículo 9 a 11, e você vai encontrar justamente aquele momento quando Pôncio Pilatos vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E assim nos diz o texto: e Pilatos entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E então respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. O que deixa claro que todo o poder humano, toda a autoridade humana constituída só pode ser uma concessão de Deus, o Deus soberano. E o Senhor Jesus diz isso a Pilatos: você não teria nenhuma autoridade, Pilatos, se do céu não te fosse concedida essa autoridade. Devemos então estar muito conscientes disso. Romanos capítulo 13, por exemplo, o apóstolo Paulo também orientando os romanos com respeito a isso, ele diz justamente isso. Capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 1 ao versículo 5. Note bem aí. Assim diz o texto: todos se devem submeter às autoridades públicas, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Deus, de modo que aquele que resiste à autoridade resiste à ordem de Deus, e os que assim procedem receberão o castigo. As autoridades não metem medo a quem faz o bem, mas a quem faz o mal. Não queres ter medo da autoridade? Então faça o bem, e terás a sua aprovação, pois a autoridade está a serviço de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, então deves ter medo, porque não é em vão que as autoridades têm poder para castigar. Como estão ao serviço de Deus, dão o castigo a quem pratica o mal. Portanto, é preciso obedecer, diz o apóstolo Paulo, não só para evitar o castigo, mas também por um dever de consciência. Ora, então nós percebemos que a vontade de Deus é essa. E devemos, se amamos a Deus, devemos obedecer e devemos aprender a nos submeter às autoridades civis, por amor ao Senhor e pelo exemplo
do Senhor também. Em segundo lugar, há uma segunda razão que nós percebemos aqui no versículo 15, agora especificamente. E o versículo 15 diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. E aqui nós percebemos uma coisa. Vale salientar que os descrentes, aqueles que não creem, não possuem a mesma fé, e sejam eles de qualquer fé ou de qualquer religião, ou até mesmo os ateus e agnósticos, eles sempre buscaram oportunidade de criar embaraços para os cristãos. Nos lembramos aqui, por exemplo, do que Paulo e Silas passaram na época quando estavam em Tessalônica. Paulo e Silas estavam na segunda viagem missionária, como diz o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e no versículo 7, nós vemos aqui que Paulo passa por Tessalônica, tem um período de 3 sábados, ele vai explicar na sinagoga o Evangelho e as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento para os judeus, mas o que ocorre? Ocorre um motim, ou vamos dizer assim, ocorre uma perseguição que foi insuflada pelos próprios judeus daquela sinagoga. E então eles diziam para as autoridades romanas justamente essa frase. Perceba no capítulo 17, no versículo 7 de Atos dos Apóstolos, eles dizendo desta maneira: todos estes procedem, falando a respeito dos que eram da fé, do caminho, como diziam eles, e especialmente de Paulo e de Silas, todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Ora, nós percebemos aqui claramente essa oportunidade que muitos tinham para perseguir, criar embaraços e esses embaraços chegavam até a própria perseguição física e, por que não, a morte. E por quantos cristãos não morreram por causa disso? Portanto, o objetivo também, aqui no versículo 15, diz o apóstolo Pedro, é fazer calar a voz dos que querem criar problemas para o Evangelho. Há inúmeros insensatos de todas as religiões, ou até mesmo os que não têm religião, como os ateus e os agnósticos, que por não acreditarem ou por duvidarem acerca da fé cristã, buscam oportunidades de pôr abaixo a fé cristã. Hoje há uma enormidade de ações que nós chamamos de cristofóbicas, e na maioria dessas vezes, dessas ações, esses cristofóbicos, eles querem atingir o testemunho dos cristãos que são fiéis, que são sérios, tomando como exemplo, por exemplo, muitas vezes, os desatinos de tantos outros que ficaram no passado da nossa história. Mas, em segundo lugar, há uma segunda razão. O objetivo é sermos sujeitos às autoridades, porque devemos fazer com que os insensatos eles fiquem emudecidos. Em terceiro lugar, uma terceira razão, é que Pedro nos chama a atenção, também ainda no versículo 15, justamente nesse sentido. Perceba o versículo 15 novamente. Fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Agora vamos nos lembrar daquela noite que o nosso Senhor Jesus foi traído, naquela noite, ou melhor, no início da madrugada de quinta para sexta-feira, que nós chamamos da Sexta-feira Santa, quando nosso Senhor
é relatado pelo Evangelho de Mateus, capítulo 26, no verso 49 ao verso 53. Em Mateus 26, nós encontramos justamente assim. Eu vou ler o texto do Evangelho para vocês. Diz assim: E logo Judas, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que vieste? Ou a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, e nós percebemos que este que estava com Jesus, que é o discípulo Pedro, Simão Pedro, que é comprovado pela leitura do mesmo texto, mas em João, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem da espada, todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Enfim, meus irmãos, o reino de Deus aqui é muito claro como o Senhor Jesus coloca. O reino de Deus não se move pela força humana, ele não se move pela violência humana ou pela vingança, mas ele é reconhecido pelas obras de justiça. Deve ficar muito claro isso para nós. Portanto, a terceira razão pelo qual nós devemos aprender a ser sujeitos à autoridade, devemos obedecer às autoridades, é porque nós somos naturalmente chamados a fazer o bem. E fazendo o bem, fomos chamados para fazer o bem, e não para a retaliação, e não para a confusão, fomos chamados para fazer o bem. Esta é a experiência marcante de Pedro com Jesus. É tanto que agora o apóstolo Pedro, que passou por essa experiência lá com o Senhor Jesus, agora ele poderia dizer que assim é a vontade de Deus, que fazeis, ou fazendo o bem, tapeis a boca dos insensatos. Em quarto lugar, nós percebemos aqui uma quarta razão. A quarta razão é porque nós somos livres. Somos livres e, ao mesmo tempo, servos de Deus. Perceba, por exemplo, que está no versículo 16. O versículo 16 diz assim: como livres que sois, e não tendo a liberdade como pretexto da malícia, mas como servos de Deus. Então, como livres, não tendo a liberdade como meio de libertinagem ou como para encobrir a malícia, mas como servos de Deus. É interessante que a palavra servos aqui, ela não é apenas servo no seu sentido mais brando, mas servo no seu sentido mais restrito, que é a palavra escravo. Na verdade, o que Pedro está a querer dizer aqui é que a nossa liberdade não pode ser pretexto para a corrupção, mas para exercer o nosso serviço como servos de Deus, sendo livres. O reformista Lutero, o Martinho Lutero, como nós conhecemos, ele chega a dizer num dos seus escritos, ele diz justamente essa frase: somos sim, tão livres por causa da liberdade conquistada por Cristo, que optamos ser mesmo escravos do Senhor por amor a Ele. Verdade é que fomos feitos livres através do apóstolo Paulo. Nós lembramos em Colossenses 1,13,
que ele nos transportou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Somos livres, livres espiritualmente, fomos libertados, não por nossa força, mas pela a graça do Senhor. E por causa dessa liberdade que temos agora, nós optamos por sermos escravos do Senhor. É uma opção que é uma ação de gratidão. Queremos ser servos dele para todo sempre. Muito bem, em conclusão a todo esses versículos que nós estamos a ler aqui, em conclusão, Pedro nos ensina como deve ser o nosso testemunho, então, e como impressionar, na verdade, positivamente com o Evangelho de Jesus a todas as pessoas. E como isso é importante, porque nós estamos aqui a pregar o que a palavra de Deus está a nos ordenar e como nós devemos seguir a nossa vida. Então nós percebemos aqui que o apóstolo Pedro faz um resumo e insere no versículo de número 17. Note bem aí o versículo 17. Ele diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o Rei. Primeiro, então, nós percebemos que nessa relação entre a fé cristã e o Estado, a fé cristã e o Estado, o magistrado civil, e nós também assim esperamos que o Estado também o faça em termos do que nós desejamos fazer ao Estado, é que respeito é fundamental. É isso que nós estamos a perceber. Veja a ênfase que Pedro dá quando diz honrai a todos. Então estamos a dar valor ao respeito. Respeito é fundamental nessa questão de relacionamento entre a fé cristã e o Estado, entre o Estado e a fé. Ao demonstrar, por exemplo, desrespeito, você passa a investir, na verdade, na fraqueza dos outros. Essa é a grande verdade. Essa é uma palavra que foi dada por David Kirk. Ele diz, ao demonstrar desrespeito por alguém, você está a investir na fraqueza dessa pessoa. Segundo ele acaba por nos dizer que o respeito ele vai tratar os outros igualmente, mesmo que haja diferenças. A diferença sempre vai existir. E o grande detalhe de viver com respeito com os diferentes é que nós podemos também revelar a nossa maturidade espiritual. Quando desejamos viver num ambiente quando todos são iguais, todos pensam a mesma coisa, quando todos estão a falar o mesmo vocabulário, isso é muito perigoso. Perigoso porque nós acabamos por camuflar ou porque não abafar a natureza de cada um. Segundo, porque nós percebemos que dentro do ambiente do mundo, Deus fez do mundo como uma tapeçaria, onde cada um é um entrelaço de uma cor e de um modo. E no final, todos estes entrelaços, eles vão promover uma grande tela e uma linda tela. Então, a grande diferença é que nós podemos, como cristãos, honrar, respeitar a todos. Segundo, o apóstolo Pedro está a falar aqui sobre amai a fraternidade. Agora, de maneira mais específica,
o amor fraterno aos que são da fé. Amor como irmãos. Não existe, portanto, concorrência, não existe competição no ambiente da fraternidade. Se existe fraternidade, deve haver acompanhamento, comunhão, participação, parceria, colaboração, cooperação. Não podemos admitir, por exemplo, que num ambiente principalmente cristão haja competição. Há algo a se pensar um pouco mais além, não é? Mas o apóstolo diz mais. Ele diz: honrai a todos, amai a fraternidade e agora temei a Deus. Por quê? Porque toda essa ação da fé para com o Estado, na verdade, ela se fundamenta no temor a Deus. Temor a Deus é o princípio da sabedoria, já nos dizia o livro de Provérbios. Se eu não temo a Deus, sou um grande candidato à insensatez. E se sou um grande candidato à insensatez, eu posso estar promovendo um Deus do meu coração, e não o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todos os seres humanos nas suas mãos. Temor a Deus, temei a Deus. Quando nós nos relacionamos com as autoridades civis, o fazemos porque nós tememos a Deus. E por último, Pedro nos diz, e naturalmente ele nos ordena a honrar o rei. Isto, na verdade, nós estamos aqui a perceber uma coisa: respeite o soberano que governa a sua realidade, o seu local, a sua terra, o seu país. Tribute honra ao líder que está hoje a governar, mesmo que este líder não seja cristão, como Nero não era. Eu fico aqui a pensar, por exemplo, quando Pedro diz honre o rei, quando Nero era um ímpio, um insensato, um homem terrível, que, pelo contrário, nós percebemos aqui que ele matou e perseguiu a tantos cristãos, crucificou-os de maneiras terríveis que foram usadas contra os cristãos. Esse tributo também, naturalmente, é uma orientação na questão da oração. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 13, ele diz assim: orai pelos que estão investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, quieta e com honestidade e piedade. Portanto, meus irmãos, hoje, que é o dia 25 de abril, ele nos traz, e principalmente aos nossos companheiros e aqueles com quem nós convivemos, os nossos queridos portugueses, eles trazem muitas lembranças sobre esse dia. É o dia da democracia. É o dia quando novas oportunidades estão a surgir, e surgiram novas oportunidades da democracia. Mas nós não devemos esquecer de um ponto fundamental. O reino de Deus, ele não é uma democracia. Nele nós não temos direito algum. Todo o poder e autoridade está debaixo do único soberano e Senhor de todos, a Cristo. Ele ressuscitado, glorificado, e estar sob o seu senhorio é viver uma cidadania
além desta que nós estamos a viver por cá. Esperamos então o quê? Novos céus, nova terra, onde ali habita a justiça. Que nós possamos hoje, nesse dia, sim, dar graças a Deus pelo dia 25 de abril, mas, e por todas as consequências, mas nós devemos aprender a nos relacionar com as autoridades que foram instituídas, que foram concedidas por Deus, para que possamos testificar deste reino que já chegou, este reino que já chegou e está a tomar forma a partir do coração dos que creem. Esse reino, ele não é um reino que está ou que se vive de fora para dentro, mas um reino que se vive de dentro para fora. E a minha pergunta a você nesse dia, nesse momento, é: você já possui participação neste reino que começa dentro de nós? O Senhor Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. Outra pergunta que eu quero colocar para você é justamente essa. Você quer peregrinar na sua santificação para com Deus? Então analise os teus relacionamentos. Vamos analisar os nossos relacionamentos. Como é que nós temos usado os nossos relacionamentos? Vamos tomar consciência, sim, da nossa cidadania, como dissemos, mas sim, sobretudo, da nossa peregrinação enquanto estamos aqui. No dia de hoje, nós devemos pensar nas autoridades e na nossa condição da nossa cidadania enquanto estamos aqui. Que o Senhor ilumine a sua vida, ilumine, dê direção, mas, sobretudo, que a cidadania celestial possa ensinar-nos a vivermos a nossa cidadania aqui também. Por isso, vamos aprender que toda autoridade humana foi uma concessão de Deus para o bem de todos aqueles que estão dispostos a praticar o próprio bem. Deus te abençoe. Nós ficamos por aqui hoje. Esperamos nos encontrar no próximo domingo, nessa mesma hora, 18 horas, domingo que vem. Nós esperamos que você tenha uma boa semana e, sobretudo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, apesar de toda a calamidade, de toda a dor e de tanto desespero que nós temos percebido. Mas aprendamos sobretudo, a obedecer o Senhor. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o Rei. Um grande abraço para você. Que Deus lhe abençoe.